E aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. É sempre importante, né? Eu sempre falo que é importante. Mas é porque meus amigos, é importante. Eu quero falar com vocês sobre deísmo terapêutico moralista. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Essa expressão foi cunhada especificamente por dois sociólogos, que eu vou ler o nome deles aqui, Christian Smith e Melinda Denton. Olha só que bonito, né? Aparentemente eles escreveram um livro chamado Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Ou seja, eles focam especificamente em jovens americanos, né, em adolescentes americanos, mas me escuta, porque você vai ver como isso se encaixa perfeitamente no que nós aqui no Brasil costumamos chamar de evangelho, né? Ou pelo menos aquilo que a maioria das pessoas costumam se denominar de evangélicos. E eu quero que você escute isso, porque pode ser que faça muito sentido. Talvez você vai descobrir que é um pouco do que você anda acreditando e não devia. Ou então você vai perceber que talvez muitas pessoas estão acreditando nisso e a gente precisa mudar, ok? Nós precisamos de uma reforma. Mas presta atenção, o deísmo terapêutico moralista é uma ideia de religião que foi se tornando muito comum, como eles falam lá na América eu digo na América do Norte, né, nos Estados Unidos especificamente, mas que eu vejo que faz muito sentido para muitas pessoas aqui hoje. Com deísmo, nós já queremos dizer que nós acreditamos em um Deus, ok? O deísmo acredita que há um Deus, ele criou todas as coisas, mas não necessariamente ele se envolve com todas as coisas sempre. Na verdade, com deísmo, acredita-se que ele existe e eu posso ter algum contato com ele, mas eu não faço isso toda hora e ele não se envolve toda hora na minha vida, nem eu na vida dele, né? Uma espécie de relacionamento com Deus mais casual, por assim dizer. Com terapêutico, o termo entende que o nosso objetivo principal é a felicidade. Então, esse Deus existe e eu entro em contato com ele todas as vezes que isso é necessário para que a minha felicidade seja o resultado final. E com moralista, entende-se que esse Deus está sim preocupado que nós tenhamos um estilo de vida moral bom e bem aceito em geral pela sociedade. Então, esse Deus se preocupa que eu tome boas atitudes, que eu seja um bom cidadão, respeitoso, gentil, tenha bons modos, ok? Isso é importante porque talvez você está me ouvindo e você já está pensando, ué, mas o que tem de errado com isso? Isso não é verdade? Eu espero que não, né? Mas se for, eu quero que você preste atenção nisso, né? Existem pelo menos 5 pilares do deísmo terapêutico moralista não dá, né? Do deísmo terapêutico moralista que acabam resumindo a forma de viver desse tipo de religião, por assim dizer, né? Primeiro, Deus existe, criou o mundo, mas não se envolve diretamente em nossas vidas, exceto para resolver problemas. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele existe, mas o meu relacionamento com ele é mais quando eu vou dormir, quando eu acordo, quando eu vou almoçar, jantar, ou quando eu tenho um parente doente, quando eu preciso de um emprego, quando eu estou precisando de um milagre na minha vida financeira e por assim vai, né? Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas, gentis e justas umas com as outras. Isso é importante também porque aqui nós entramos em princípios morais importantes, né? Quando eu digo para vocês que isso não é a definição de cristianismo que nós cremos, eu não estou querendo dizer que Deus não deseja que nós sejamos, sim, pessoas justas, eticamente, moralmente, né? É claro que o Senhor deseja e quando Ele nos salva, Ele nos traz, sim, para essa realidade onde nós precisamos, sim, de bons modos, precisamos, sim, ser bons cidadãos, mas esse não é o centro da religião cristã, obviamente e claramente, né? Então, quando nós temos aqui como segundo ponto que Deus quer que as pessoas sejam boas, gentis e justas umas com as outras, é só para mostrar que a maioria das pessoas na igreja creem nisso. O problema é que às vezes elas creem só nisso. Em terceiro pilar é que o objetivo principal da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Aqui, aqui nós temos algo que as pessoas não andam gritando por aí dentro das igrejas, mas que subentende-se que esse é o lugar onde nós deveríamos estar, não é? Ora, para que eu venho para a igreja? Para me sentir melhor, né? Se você chegar numa igreja e perguntar para as pessoas por que você vem à igreja, provavelmente a maioria das pessoas vão dizer para adorar a Deus, não é verdade? Mas se você olhar a longo prazo, o que a maioria das pessoas vai refletindo na sua vida cristã é que elas se associam a um grupo de cristãos, do qual chamam de igreja, porque isso faz bem moralmente e até mesmo sentimentalmente para elas, emocionalmente.
Por isso que é melhor criar os seus filhos na igreja, né? Vai que eles não vivem moralmente por aí de maneira bem aceita, vai que eles se tornam alguma coisa que você moralmente não gosta. Então é melhor criar os seus filhos na igreja. Cria o seu casamento na igreja, porque vai que vocês têm algum conflito e não tem ninguém para resolver, não é mesmo? Você vai vendo que o cristianismo e a vida de igreja vai sendo associado somente àquilo que é emocionalmente bem aceito, ou seja, o objetivo principal de se envolver com o cristianismo acaba se tornando nada mais, nada menos do que ser feliz. E como nós vamos ver daqui a pouco, não é isso que o cristianismo reflete para nós. Quarto pilar, Deus só deve ser invocado quando há um problema. Isso é o que nós acabamos de dizer, não é verdade? Então, Deus criou o mundo, ele se relaciona de certa forma com o mundo, mas eu me relaciono com ele quando há um problema para ser resolvido. E é por isso que nesse lugar é onde campanhas vão sendo criadas, ou então votos de oração e de jejum, que são coisas boas, mas eles só visam solucionar um problema e não um relacionamento pessoal com Deus. E em quinto, então, as pessoas boas vão para o céu quando morrem, enquanto as pessoas ruins vão para o inferno quando morrem. E aqui nós temos a cereja do bolo, né? Aqui concluiu. A grande esperança escatológica dessas pessoas se torna um escapar da onde eu estou infeliz para ir para um lugar onde eu sou eternamente feliz. E por mais que existam verdades espalhadas no meio de todas essas coisas, o que precisa ficar claro para nós é que o cristianismo, primeiramente, não se concentra em um deísmo. Não se concentra em um Deus que criou todas as coisas, deu corda e só aparece de vez em quando para resolver alguns problemas. Não, meus amigos, o cristianismo nos apresenta o Deus criador de todas as coisas, cujo objetivo principal é se relacionar com os homens. É por isso que ele cria céus e terra, põe o homem aqui no jardim, no Éden, e se relaciona com eles. E quando o homem cai e sai e é expulso do lugar da presença de Deus, todo o objetivo da narrativa bíblica se concentra em um só. Deus continua querendo se relacionar com os homens e o fim de todas as coisas é o tabernáculo de Deus descendo entre os homens para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o povo dele. Ou seja, meus irmãos, o deísmo não cabe no cristianismo. O deísmo é uma mentira que muitas pessoas dentro da igreja estão acreditando, achando que o objetivo da vida é, às vezes, encontrar Deus. Não o objetivo da vida, né? Mas que Deus existe e às vezes nós nos encontramos com Ele. Ou então, um deísmo que acaba levando por um sacerdócio corrupto, não é mesmo? Deus existe e se relaciona com o pastor. Deus existe e se relaciona com aquele pregador. Então eu só preciso ouvir o que aquele pregador, o que aquele pastor fala, porque ele se relaciona com Deus. Nós acabamos terceirizando aquilo que é o nosso trabalho não, o nosso sentido da vida que é se relacionar com Deus. Por isso, o deísmo não cabe dentro do cristianismo, meus irmãos. Mais do que isso, o deísmo terapêutico também não cabe dentro do cristianismo. Justamente porque o objetivo da vida não é ser feliz. É verdade. Esse tipo de epicurismo que acaba entrando dentro do cristianismo, né? Ele está errado. Ele está errado porque o objetivo da vida não é ser feliz. Na verdade, o objetivo da vida é se relacionar com Deus. É a presença de Deus. É estar próximo de Deus. É ouvir a Deus. É ser moldado por Deus. E é nesse lugar que encontramos a verdadeira felicidade. E não aquela felicidade fruto dos nossos prazeres carnais, que é pouco duradoura, não é mesmo? Por isso que o deísmo terapêutico também não cabe, meus irmãos. Porque vão existir momentos, sim, no cristianismo em que nós vamos precisar abrir mão daquilo que nós pensamos que nos faz feliz para ficar com aquilo com que Deus realmente nos mostra, e isso é que traz o verdadeiro sentido da vida. Por exemplo, pensem quando Jesus anuncia para os discípulos que no mundo eles vão ter aflições, não é mesmo? Ele diz assim, nesse mundo vocês vão ter aflições. E então ele diz, mas tem de bom ânimo, ou seja, mas se alegrem, mas fiquem felizes, porque se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Não, não é isso que ele diz. Na verdade, Jesus nos anuncia que sim, nesse mundo nós vamos ficar tristes. Nós vamos ser aflitos em alguns momentos. E a nossa alegria não virá na nossa vitória. A alegria do discípulo de Cristo vem ao encontrar felicidade na vitória de Cristo. É por isso que ele diz, alegrem-se porque eu venci. Não alegrem-se porque se eu venci um dia vocês também vão conseguir. Não, meus irmãos, nós precisamos nos afastar desse falso cristianismo que é terapêutico e que foca todas as forças em sermos felizes. Não, em alguns momentos você não vai ser feliz. Em alguns momentos você vai estar passando por aflições.
E a única forma de se alegrar nesses momentos não é conseguindo uma solução rápida com esse deísmo que nós temos. Não, é se alegrar na obra de Cristo, porque é isso que nos leva para o lugar onde nós nunca devíamos ter saído, o lugar da presença de Deus. E é por isso que aqui nós chegamos ao último ponto. O deísmo terapêutico moralista também não cabe no cristianismo. Porque Deus não é moralista. O Senhor não está atrás daqueles que têm bons comportamentos dentro da sua cartilha, não é verdade? Nós podemos pensar que se nós fizermos as coisas corretas, se nós não bebermos, não fumarmos, não falarmos palavrão, não roubarmos, não matarmos, não adulterarmos, se nós cumprirmos essa cartilha, então nós chegamos ao lugar onde nós podemos estar em comunhão com Deus, não é verdade? Mas não, o cristianismo não é moralista, porque tem algo muito interessante. Se você pensar, quando a gente fala de moralismo, geralmente a gente pensa na lei de Deus, né? Naquilo que é o decálogo, os 10 mandamentos. Mas se você pensar no primeiro mandamento, ele é a fonte que nos faz poder estar em comunhão com os outros mandamentos, né? Porque o primeiro mandamento é não terás outro. Não terás outro. Deus, ele quer sim ser o único Deus das nossas vidas. E é no momento em que nós pensamos que podemos ter outro, que nós caímos de todos os mandamentos. Por isso que Lutero dizia, né? Você nunca vai conseguir cumprir nenhum mandamento sem cumprir o primeiro. Todas as vezes que nós temos outro Deus no caminho, seja ele a nossa felicidade, seja ele o nosso casamento, os nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, o dinheiro, ou todas as outras coisas, todas as vezes que há outro, nenhuma moralidade interessa. É aqui que é o ponto, né? Isso aqui não é contra o moralismo. Não. Na verdade, isso é contra o moralismo. Isso não é contra a moralidade. Isso é contra o entendimento de que simplesmente moralidade é suficiente, simplesmente não fazer o que é errado é suficiente. Não, o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz para formar bons cidadãos. O Senhor Jesus morreu numa cruz para que nós, que antes estávamos longe da presença, agora pudéssemos estar no lugar onde a presença habita. Essa é a realidade do cristianismo, meus irmãos. Então, o meu apelo a vocês é que vocês comecem a pensar, será que nós não estamos abraçando um tipo de deísmo terapêutico moralista ou alguma variação disso? Porque vida com Deus não é sobre isso. Vida com Deus não é sobre ser feliz. Vida com Deus não é sobre moralidade apenas. Vida com Deus não é sobre ter um Deus distante que às vezes soluciona os meus problemas. Vida com Deus é estar aceito em Cristo e viver onde nós nunca devíamos ter saído, viver na presença dele. É por isso que Efésios conta para nós que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha só, tem Deus, parece um deísmo, mas não é, né? Para sermos santos e irrepreensíveis, parece moralismo, mas não é. Porque o que termina esse verso é na sua presença. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. É na presença de Deus que as coisas ganham sentido. E é por isso que o deísmo terapêutico, moralista, não cabe no cristianismo, meus amigos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like aí, não esquece de comentar alguma coisa, isso ajuda bastante. E principalmente, meus amigos, não esquece de mandar esse vídeo para alguém. Mandar esse vídeo para alguém é a principal coisa que você precisa fazer, é o que mais ajuda o canal agora. Manda para alguém, manda para algum amigo crente, manda para sua tia, para o seu tio, manda para alguém que você pensar, qualquer pessoa agora, manda para a gente poder alcançar mais pessoas, é o mais importante do canal no momento, tá bom? É isso, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.